Hoje você vai aprender a jogar Yu-Gi-Oh! TCG da forma mais rápida, simples e prática. Então, fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e bora começar. No Yu-Gi-Oh! TCG existem 3 tipos de cartas. As cartas de monstro, as cartas de magia e as cartas de armadilha. Vamos começar identificando as cartas de monstro. As cartas de monstro, aqui em cima vai estar escrito o nome do monstro, o atributo do monstro, que são 7 atributos no Yu-Gi-Oh! Que são eles: luz, fogo, trevas, água, vento e terra. E também temos o último, que é o divino. Porém, divinos são somente para as 3 cartas mais fortes do jogo, que é o Slifer, o dragão celeste, o Obelisco atormentador e o dragão alado de Ra. Eu não tenho essas cartas, mas eu vou estar deixando na imagem elas para vocês verem. Nos monstros, existem 2 tipos de monstro: os monstros normais e os monstros de efeito. Vamos primeiro identificar, as cartas. Aqui também temos o nível do monstro. Ou seja, essas estrelinhas são os níveis. A cada estrelinha é um nível do monstro. Esse aqui tem 4 estrelas, então ele é nível 4. Esse aqui tem 7 estrelas, então ele é nível 7. As estrelas vão de 1 a 12, ou seja, só vão monstros de 1 a 12 de nível, certo? Aqui temos o ataque do monstro e a defesa do monstro, certo? 2200, 2500, 1800, defesa, 0, né? Logo embaixo da imagem temos o tipo dele. Esse aqui é um monstro máquina. Esse aqui é um monstro psíquico. Esse aqui é um monstro besta guerreira. Esse aqui é um monstro bestalada, dragão, pyro, máquina. E assim vai indo, gente. Tem muitos tipos de monstro. Aí, aqui, temos uma breve descrição da carta. No Yu-Gi-Oh! É muito importante. Você sempre vai ter que ler todas as cartas para ver como que você usa elas do melhor jeito. Ou seja, toda carta tem uma habilidade, exceto uma carta que não tem habilidade, que a gente vai estar falando dela agora, que são os monstros normais. A diferença dos monstros de efeito para os monstros normais é basicamente que os monstros normais, aqui na descrição do carta, é apenas uma breve descrição do monstro. Já os defeitos, eles vão ter uma habilidade aqui, certo? E também vão estar escrito aqui efeito, e os normais não vão estar escrito nada. E os defeitos vai estar numa cor marrom, e os normais numa cor amarela, mais amarelada. Ou seja, no Yu-Gi-Oh! Todas as cartas têm efeito, menos o monstro normal, né? Ou seja, monstros do deck adicional têm efeito, monstros especiais, magias, armadilhas. Até algumas fichas podem ter efeitos. No caso, a gente só tá falando agora das cartas magias, armadilhas e monstros, pra gente começar. Certo? E é muito importante, cada carta de efeito, ela vai estar uma habilidade que você vai usar ao decorrer do jogo, certo? E as normal simplesmente não tem. Então, já identificamos as cartas de monstro e a diferença do monstro normal para um de efeito. Agora vamos falar sobre as cartas armadilhas. As cartas armadilhas, existem 3 tipos de cartas armadilhas: armadilhas de resposta, armadilhas contínuas e armadilhas normais. As armadilhas são muito mais fáceis de usar e identificar. As armadilhas, elas têm a cor rosa, certo? E ou seja, aqui vai estar escrito card de armadilha, que é o nome da armadilha, a imagem da armadilha, assim como a imagem do monstro. E o efeito. Toda armadilha tem um efeito, certo? Aqui é uma habilidade que você vai ter que usar, certo? Aí, para você identificar cada armadilha, a armadilha de resposta vai estar uma seta. Aí a armadilha contínua vai estar um símbolo do infinito. Agora, as cartas de magia. Existem 7 tipos de cartas de magia: as magias contínuas, as magias de campo, que no caso é como se fosse uma rosa dos ventos. Temos a magia de equipamento, a magia rápida, a magia normal e a magia ritual, certo? Magia ritual para invocar monstros rituais.
As magias são cartas verdes, vai estar escrito aqui magia, carta de magia. E óbvio, a habilidade. Toda carta Yu-Gi-Oh! Vai ter um quadrado onde vai ter uma habilidade que você vai sempre ter que ler para você ir usando as cartas ao decorrer do jogo. Então, já identificamos as cartas armadilha, magia e de monstro. Então, bora para o próximo passo. Agora vamos falar sobre as cartas especiais do Yu-Gi-Oh! Como eu havia falado, o Yu-Gi-Oh! Tem 3 tipos de cartas: magias, armadilhas e monstros. Entre os monstros, monstros normais e monstros de efeito. Mas existem ainda mais 3 tipos de cartas no Yu-Gi-Oh! Que são as cartas especiais. Porém, como já são cartas complicadas e mais difíceis de entender, vou estar deixando no final do vídeo mais sobre elas. Por isso que é muito importante você não pular o vídeo, ficar assistindo até o final para não perder nenhum detalhe. E antes, no começo do vídeo eu tinha falado apenas um errinho. Eu falei que existem 7 magias, mas como vocês perceberam, eu só falei de 6 tipos de magia. Então, eu só falei um erro ali. Existem 6 tipos de magia e não 7. E também eu esqueci de falar que quanto maior o nível do seu monstro, mais poderoso e mais força ele vai ter, certo? Mas também os monstros mais poderosos no Yu-Gi-Oh! São os mais difíceis de ser colocados em campo, certo? Então bora sem mais delongas falar sobre as cartas especiais. No seu deck existem magias, armadilhas e monstros, que são embaralhados. Mas ainda tem mais 2 tipos de cartas que podem ser adicionadas ao seu deck, que são as cartas especiais. Que são, vamos começar pelos monstros pêndulo, certo? Ao contrário dos monstros que eu tinha falado antes, que só existem monstros normais e monstros de efeito, os monstros pêndulo também podem ser monstros normais e de efeito. Porém, eles, ao mesmo tempo que são monstros, eles são magias. Como vocês podem perceber, embaixo da carta é verde, ou seja, a cor da magia. Eles apresentam 2 efeitos, escala pêndulo, que são os diamantes. Porém, como são cartas mais complicadas, vou estar deixando no final do vídeo. Essas cartas são embaralhadas junto com o deck principal. E as cartas de ritual, certo? Que também são as cartas, os monstros mais fortes. Cartas de ritual, elas são cartas azuis, tá? Essas cartas são embaralhadas também junto com o seu deck principal, certo? Lembrando que essas cartas são fortes. E agora vamos falar sobre o deck adicional. Mas o que é o deck adicional? O deck adicional é o seu deck onde tem os monstros especiais do deck adicional, certo? Que são eles: monstros síncro na cor branca, monstros fusões na cor roxa, monstros XYZ na cor preta. Ao contrário dos outros monstros, o XYZ apresenta classe e não nível. Nível é quando todas as estrelas são amarelas e começam da direita para a esquerda. E classe é quando algumas estrelas, as estrelas aqui, elas têm detalhe preto e começa da esquerda para a direita, certo? E monstros Link, que não possuem nível, defesa e nem classe, tem essas setas. Lembrando que todos esses monstros são monstros poderosos, são os mais poderosos, são monstros especiais do deck adicional, certo? Então tem o deck adicional e tem o deck principal. E lembrando que existem monstros pêndulos especiais, ou seja, existem monstros pêndulos XYZ, fusão e sincro. Quando ele é um monstro pêndulo especial, ele vai junto com o deck adicional. Se não, se ele for um monstro normal efeito, ele vai para o deck principal, certo? E ainda existe o último tipo de carta especial no Yu-Gi-Oh! Que são as cartas fichas, que são tratadas também como monstros normais, certo? Nessa cor cinza, certo? Porém, eu vou estar falando mais no final do vídeo sobre essas cartas. Então agora vamos conhecer sobre a zona de duelo do Yu-Gi-Oh! Agora que a gente já viu sobre as cartas de monstro normal, de efeito, monstros especiais, monstros pêndulo, cartas de magia, armadilha e fichas, vamos conhecer agora sobre a zona de duelo do Yu-Gi-Oh! Lembrando que as cartas pêndulo, monstro especial e cartas de ficha eu vou explicar no final do vídeo, certo? Então, cada duelista tem que ter um baralho, que no caso é o deck, tem no mínimo 40 cartas e no máximo 75 cartas, certo? Cada jogador embaralha seu deck e coloca seu deck no canto inferior direito, que no caso é esse canto aqui. Aqui é a zona do deck principal. Logo em cima da zona do deck principal temos a zona de cemitério, é o cemitério das cartas. E do lado já temos a zona de cartas banidas. Como eu não tenho, meu tabuleiro não tem, as cartas banidas são cartas que são viradas para baixo. No caso, quando elas são banidas, elas são viradas para baixo e deitadas, certo? Assim como o seu deck, você posiciona ele de ponta cabeça, viradas para baixo. E aí, como eu falei que existem monstros especiais do deck adicional,
você posiciona também eles virados para baixo e no canto inferior esquerdo, certo? E acima da zona de deck adicional, tem a zona de cartas de campo, ou seja, são para as cartas de magia de campo. Lembra que eu falei antes sobre as magias de campo? Que são essas magias que tem o símbolo da Rosa dos Ventos? Olha só. Vamos ver se foca. Ó. Então, elas são colocadas nessa zona. E aí, tem as 5 zonas aqui no campo, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 zonas aqui é a zona dos seus monstros. E as 5 zonas de baixo são as zonas de magia e armadilha, certo? Lembrando, deck principal, cemitério, zona de cartas banidas, 5 zonas aqui de monstros, 5 zonas de magia e armadilha, deck adicional, cartas de campo, de magia. E aí vai ter 2 zonas aqui cortadas pela metade, porque obviamente quando o seu oponente colocar o outro campo, aí vai fechar certinho. E uma zona é do seu oponente e uma zona é sua. Essas zonas são somente para monstros especiais do deck adicional, certo? Mas você pode invocá-los normalmente na zona de monstros normal. Porém, a única carta que é obrigatória somente invocar na zona de monstros especiais é o monstro Link, certo? Mas ao decorrer do jogo, né, a gente vai falando os detalhes e você vai poder invocar sim monstros Link aqui, porém com requisitos, certo? Então, esse foi o vídeo da zona de duelo, certo? Agora bora para o próximo passo do Yu-Gi-Oh! E lembrando que as cartas ficha você não coloca em uma zona específica no campo do duelo. Você simplesmente coloca elas fora do duelo e aí quando você ativá-las, aí você coloca elas. E depois que elas foram retiradas do campo do duelo, elas voltam para fora do duelo novamente, certo? Então, só passando para lembrar, deck adicional para monstros especiais de deck adicional. Zona de magia de campo, somente para magias de campo, 5 zonas aqui para monstros, 5 zonas embaixo aqui para magias e armadilha, deck principal, cemitério, cartas banidas e uma zona que é para seus monstros especial e a outra é do seu adversário. Então, bora agora para o próximo passo. Como agora começar um duelo no Yu-Gi-Oh! Bom, ambos os jogadores já separam nas suas cartas, no seu deck, as cartas que não vão no deck principal. Ou seja, se você tiver fichas, você já vai colocar para fora do deck, que nem eu expliquei recentemente. Se você já tiver monstros especiais do deck adicional, você já vai colocar no deck adicional, na zona do deck adicional, que é na zona inferior esquerda, certo? E aí você vai pegar seu deck principal, aí você vai embaralhar seu deck principal e ambos os jogadores vão colocar também na zona inferior direita, certo? Cada jogador começa com 8.000 de vida, certo? E ganha o jogo quem acabar com todos os pontos de vida do adversário, se o adversário não tiver mais cartas para comprar, ou se você tiver uma carta que tem um efeito que você ganhou a partida. Exemplo, o melhor exemplo disso é o Exodia, que se você juntar todas as partes dele, você simplesmente ganha o jogo, certo? E é o seguinte, no Yu-Gi-Oh! Você vai jogando por turno, certo? Você faz o seu turno, você joga seu turno, aí é o turno do adversário, ele termina o turno dele, aí vem o seu, você termina o seu, e assim vai indo. E a cada turno que passa, você sempre vai pescando uma carta, certo? Para começar o jogo, os dois duelistas começam com 5 cartas, certo? Aí, ambos os jogadores vão decidir quem vai começar. Quem começa a jogar, no primeiro turno do jogo, não pesca a carta e não pode atacar. Somente no segundo turno do jogo, certo? Ou seja, pesquei minhas cartas, fiz a minha jogada, terminei meu turno, agora é o turno do adversário. Já que é o segundo turno do jogo, o adversário já pesca mais uma carta. Terminou o turno dele, é o meu turno, eu já venho aqui, pesco mais uma carta, e assim vai indo. Que nem antes eu falei, perde também quem não tiver mais carta para pescar. Ou seja, não tem mais carta no deck para pescar, ele perdeu, certo? Então, o Yu-Gi-Oh! Ele funciona por turnos, certo? Então, agora bora começar a aprender a como já iniciar o seu turno no Yu-Gi-Oh! Certo? Lembrando que no primeiro turno você não pode atacar e nem pescar a primeira carta, certo? Então, bora começar.
Agora vamos aprender a como usar as cartas, certo? Então, cada delista embaralha seu deck e pesca 5 cartas. Vamos começar ensinando a como colocar os monstros em campo, certo? Para as batalhas. Então, existem 3 tipos de invocação: normal, tributo e especial. Monstros de nível 1 a 4 é invocação normal. Simplesmente você só coloca eles em campo sem pagar requisito nenhum. Agora, tributo, existem 2 modelos. Agora, o primeiro modelo é para monstros de nível 5 e 6. Você precisa já enviar um monstro que você controla para o cemitério para colocar em campo. E monstros de nível 7 a 12, você precisa enviar 2 monstros para o cemitério e aí colocá-los em campo, certo? Essa é a invocação tributo e a invocação normal. E a especial é quando você lê o efeito, ou seja, quando um efeito de um monstro permite que ele seja invocado especialmente, porém pagando um requisito ou fazendo uma coisa que ele manda, certo? Exemplo, esse card pode ser invocado, vamos dizer que aqui no texto tem um card, esteja assim, esse card pode ser invocado por especial, enviando 3 cartas da sua mão para o cemitério, ou sei lá, pagando 200 de vida, ou sei lá, controlando uma magia que tá aqui, enfim, você vai indo. Você vai ter que ler os efeitos e ir descobrindo, certo? E aí, então, só recapitulando. Invocação normal é para nível 1 ou 4, que você só coloca em campo sem pagar requisito. Tributo, nível 5 ou 6 precisa de um tributo para invocar. Nível 7 a 12 precisa de 2 tributos para invocar. E é o seguinte, você só pode invocar um monstro, tributo ou normal, uma vez por turno, e quantos por invocação especial você quiser, certo? Exemplo, vamos dizer aqui. No primeiro turno eu coloquei ele em campo. E aí eu já não posso sacrificá-lo para colocar esse. Não. É ou um tributo ou um normal, certo? Aí você tem que invocar esse, esperar o próximo turno, aí você sacrifica e coloca esse. Se você quer invocar um nível 8, você tem que sacrificar 2. Então daí, no próximo turno você invocar o outro. Aí no próximo turno você sacrifica os 2 colocando esse em campo. Só que hoje em dia tem muita invocação especial, certo? Então você já consegue jogar com bastante facilidade, colocando muitos monstros em campo, certo? Então, já falamos das invocações normal, tributo e especial, certo? Então agora bora para o próximo passo. Recapitulando mais uma coisa. Tem ataque e defesa. Vamos dizer que se invoca um monstro, você tem que escolher se ele vai no ataque ou defesa. Se ele vai no ataque, ele é para frente, virado para cima. Se ele é na defesa, ele é pro lado, virado para baixo, certo? Então agora bora para o próximo passo. Agora vamos falar sobre as batalhas no Yu-Gi-Oh! Vamos dizer que esse é o meu monstro. E esse é, vamos dizer assim, esse é o meu monstro e esse é o monstro do oponente. Vamos dizer que eu vou atacar com esse meu monstro, o monstro do oponente. Aí a gente compara os ataques. Se o meu ataque foi maior que o do monstro do meu oponente, eu destruo o monstro do oponente e ainda a diferença dos ataques eu causo dano aos pontos de vida do meu adversário. Exemplo, vamos dizer que o meu monstro aqui tem 4.000 de ataque. Foca. 4.000 de ataque e ataquei no monstro do meu oponente que tem 1.200. 4.000 menos 2.200. Não, 4.000 menos 1.200 dá 2.800. Então eu causo 2.800 de dano aos pontos de vida do meu adversário. Como eu falei, você vai ganhando caso você acabe com todos os pontos de vida. Vamos dizer que eu, com esse meu monstro de 4.000, ataquei um monstro com o mesmo ataque do meu adversário. Ou seja, os 2 monstros tiveram 4.000 de ataque. Os 2 monstros são destruídos, certo? Sempre que o monstro é destruído, ele vai pro cemitério, tá? E vamos dizer que esse meu ataque for menor do que o ataque do monstro do meu adversário. O meu monstro é destruído e ainda os pontos de vida na diferença de ataque eu vou sofrer nos meus pontos de vida, certo? Vamos dizer agora que eu ataquei um monstro em forma de defesa. Vamos dizer que o meu ataque é maior que a defesa do monstro do meu adversário. Simplesmente eu destruo o monstro, mas eu não causo dano de diferença à vida dele, certo? E vamos dizer que se eu ataco um monstro que tem a defesa maior do que o meu ataque, o meu monstro é destruído. Na verdade, não. O meu monstro não é destruído, mas eu sofro
eu sofro dano aos meus pontos de vida na diferença, certo? E vamos dizer que se eu ataco o monstro de defesa com o mesmo número de defesa do meu ataque, nem nada acontece, né? Um monstro destruído e ninguém toma dano, certo? Então, esse foi o resumo das batalhas. Agora a gente vai falar sobre as cartas magias e as cartas armadilhas, como usar. Então, cartas magias, você pode ativá-las e baixá-las quantas vezes quiser por turno, certo? Diferente dos monstros, que você só pode invocar monstros por invocação normal ou tributo uma vez por turno. O que é baixar? Baixar é você colocar elas de ponta viradas para baixo, né? Seu oponente não saber qual carta na manga você tem. Porque é o seguinte, as armadilhas, elas servem para impedir as jogadas do seu oponente. Vamos dizer que você baixou uma no seu turno, seu oponente não sabe que carta é. Vamos dizer que ele resolveu te atacar alguma coisa, aí você vira elas e ativa. Vamos dizer que, às vezes na armadilha tá escrito negue o ataque, ou coloque um monstro em defesa, sei lá. E as magias também, certo? Só que as magias são para te ajudar. E aí, as armadilhas você pode ativar no seu turno e no turno do seu adversário. E também tem uma magia que você pode ativar no turno do seu adversário também, que é a magia rápida, que tem um raiozinho do lado aqui, ó, certo? E aí, só que é o seguinte, no seu turno, você não pode simplesmente já colocar uma armadilha assim e ativá-la. Você tem que colocá-la baixada e esperar o próximo turno para daí ativá-la, certo? Porque é literalmente armadilha, sabe? E aí, só que não precisa ser no seu próximo turno, você pode ativar no turno do oponente, porque a armadilha você pode ativar no seu turno e no turno do seu oponente. As magias, você também pode baixá-las e ativar no turno do seu oponente, mas somente a magia rápida que você pode ativar no turno do seu oponente. As outras magias você não pode ativar no turno do seu oponente, somente no seu turno, certo? Só que as magias você já pode, da mão, já colocá-la no campo e ativá-la, certo? Você pode ativar e baixar quantas magias e armadilhas você quiser por turno aí, certo, rapaziada? Então, depois que as magias e armadilhas já resolveram o efeito delas, elas são enviadas para o cemitério. E é muito bom você ler cada efeito de magia e cada efeito de armadilha aí, porque é muito importante, certo? Elas te ajudam e muito na jogabilidade. Agora vamos falar sobre os tipos de magia, o que cada magia faz, e os tipos de armadilha e o que cada armadilha faz. Exemplo também de magias e armadilha aqui. Vamos dizer que, ó, essa magia que eu tenho aqui, ó. Ciclone Cósmico. Pague 1000 de PV, ou seja, PV é a nossa vida. Eu vou ter que pagar 1000 de dano à minha vida, ou seja, se eu tiver 8, eu já vou para 7. E depois escolhi uma magia armadilha no campo e bana. Uma carta bem bom, porque vamos dizer que o meu oponente, ele tem uma armadilha, uma magia muito chata, né, no campo dele. Eu pago 1000 de pontos da minha vida e eu bano aquela carta, né? Uma magia muito bom. E essa aqui, ó, ela é rápida, ou seja, eu posso ativar no turno do meu oponente. Ó, existem várias outras armadilhas. Vamos dizer que meu oponente tem um monstro muito mais forte que o meu e ele vai destruir meu monstro e vai me causar danos de vida. Vamos dizer que eu tenho uma armadilha baixada aqui, ó. Eu ativo ela e eu nego o ataque. Ou vamos dizer que eu tenho um monstro aqui, ó, mas ele é muito fraquinho. Eu ativo uma magia que, sei lá, dá 1000 de ataque a ele, certo? E assim vai indo, gente. Você vai ter que ler os efeitos e ir concluindo. Então bora ver os tipos de magia e armadilha, né? E ver a função de cada uma. E também recapitulando, esqueci de falar mais uma coisa. Quando você invoca um monstro, tanto faz a invocação, você tem que escolher se você vai colocar no modo ataque ou no modo defesa, certo? Modo ataque é ele virado para cima, para frente, e modo defesa é ele virado para baixo e para o lado, certo? E quando você ataca um monstro em defesa virado para baixo, ele automaticamente ele vira. Se você destruiu, tá bom, mas se você não destruir, ele vai ficar virado para cima, certo? E vamos dizer que em cada turno você também pode mudar a posição de batalha dos seus monstros. Você tem 3 monstros de ataque aqui, se quer mudar isso para defesa, você simplesmente vai virá-los. Você só pode mudar de defesa a posição de batalha, né, de cada um dos seus monstros uma vez por turno, certo? Exemplo, de ataque posso ir para... De defesa eu posso ir para ataque uma vez por turno. No próximo turno eu já posso mudar, certo? E assim vai indo. Somente você pode mudar a posição de batalha do seu monstro uma vez por turno, cada monstro. E se eu monstro de ataque meu quero virar para defesa, ele vai ficar
com a face para cima, certo? Somente quando ele é invocado diretamente que ele é virado para a face para baixo. Então é isso. Bora para o próximo passo. E também existem os efeitos rápidos de monstro. Lembra que eu falei que as armadilhas e as magias rápidas você pode ativar no turno do seu oponente? Então, alguns monstros apresentam efeito rápido, ou seja, você também pode ativar o efeito dos monstros no turno do seu oponente. Por isso você vai ter que ler o efeito, né? Você pode também ativar, dependendo do efeito, da mão, do cemitério, do campo, até das cartas banidas, certo? Mas daí você vai ter que ler e você realmente vai poder ativar no turno do seu oponente os efeitos rápidos de monstros, certo? Então, vamos continuando para o... E também, recapitulando mais umas coisas, vamos dizer que eu tenho 3 monstros aqui no meu campo. Cada turno, eu só posso realizar um ataque por monstro, ou seja, eu realizo um ataque dele e um dele. Se eu tiver só um monstro, eu só vou poder realizar um ataque, porque é só um ataque de cada monstro que você pode fazer por turno, certo? Óbvio que no Yu-Gi-Oh! Por isso você tem que sempre ler os efeitos. Muitos efeitos permitem fazer coisas imprevisíveis, certo? Que nem mesmo você estava esperando, certo? Mas, né? E também, você também pode atacar seu oponente diretamente, certo? Como assim diretamente? Se ele não tiver nenhum monstro, o campo dele estiver limpo, você pode atacar diretamente. Ou seja, o número de ataque que seu monstro tem vai ser o número de pontos que você vai tirar da vida do seu adversário. Exemplo, esse aqui com 4.000, você vai tirar 4.000 da vida dele. Esse aqui com 1.200, você vai tirar 1.200. Esse com 600, você vai tirar 600. E assim você vai, entendeu? Isso se chama ataque direto, certo? E também você pode escolher a ordem dos seus monstros para atacar e qual monstro do oponente você quer atacar com qual monstro seu, certo? Você que decide, certo? Então, vamos agora para o próximo passo. Agora vamos falar sobre os tipos de magias e armadilhas. Bom, magias de equipamento. A cruz. Você tem um monstro e você ativa essa magia. Essa magia vai dar alguma certa vantagem ao monstro e vai estar equipado ao monstro, certo? Porém, quando o monstro é destruído, a magia também é destruída. Magias de campo são colocadas na zona de magias de campo e ela afeta o campo e os monstros durante o duelo inteiro, a não ser que ela seja destruída ou substituída. Magias contínuas também, elas vão resolver o efeito dela até que ela seja destruída, senão ela sempre vai permanecer em campo, certo? Porque elas são contínuas, certo? Magias rápidas, você pode ativar no seu turno ou no turno do seu oponente, certo? E elas são rápidas, ou seja, efeito rápido. Pode também influenciar na jogada do seu adversário, dificultando ele, certo? E é muito boa essas magias, que se ativa assim, elas são rápidas. E magias normais, depois também de se ativar o efeito dela, elas vão se cemitério normalmente. Assim como as armadilhas normais, elas também são a mesma coisa que as magias. Ativou, vai para o cemitério. Armadilhas de resposta também servem para prejudicar a jogada do seu adversário. Invocou uma coisa, te atacou, se ativa também. Assim como as magias de resposta, as magias rápidas, na verdade. Certo? E também, assim como as outras armadilhas. Porém, essa aqui é uma armadilha de resposta rápida, certo? É bem boa. E as armadilhas contínuas, elas também vão ficar ali até que ela seja destruída, porque o efeito dela é contínuo, certo? Então, agora você já viu sobre os tipos de magia e armadilha. Agora bora bora para o próximo passo. E só esqueci de falar uma coisa. As magias rápidas, que são essas aqui, elas só podem ser ativadas no turno do seu oponente se elas já estiverem baixadas, tá? Aí você ativa. Eu provavelmente devo ter falado antes que se podia ativar no turno do seu oponente, jogando sim. Mas não, elas só podem ser ativadas se elas já estiverem baixadas. E aí no turno do seu oponente você ativa elas. Se eu ter falado isso antes no vídeo, me desculpe. Mas se não, tá tudo certo. Bora para o próximo passo. Agora vamos falar sobre as fases do duelo, certo? Vamos dizer aqui que meu adversário começou primeiro, né? Ele não ataca e não pesca a primeira carta. Então a primeira fase do duelo é a Draw Pace, quando você compra uma carta. No começo de todo turno é sempre assim, você sempre compra uma carta.
Stand Phase é onde são resolvidos os efeitos rápidos das cartas. Main Phase é onde você pode invocar seus monstros, baixar seus monstros, né? Mudar a posição de batalha dos seus monstros. Exemplo, você só pode mudar a posição de batalha uma vez por turno, uma vez a cada monstro, certo? E se você já está com esse turno, você já não pode mudar a posição de batalha. E se você invocou um monstro ao mesmo tempo de ataque e depois quer mudar para defesa, você não pode mudar no mesmo turno em que ele foi invocado, certo? A não ser que um efeito de um card fale diferente, certo? E aí, você também pode ativar ou baixar cards de magia, armadilha. Você pode fazer também invocações do deck adicional, certo? E então é simples, né? Você pode mudar a posição de batalha uma vez só, você pode desmudar. Só no próximo turno você vai poder mudar de volta. Se você atacou, você não pode mudar, certo? E recapitulando, aí depois da main phase 1, tem a Battle Phase, que no caso é a fase de batalha, é onde você começa a atacar com seus monstros o seu oponente, certo? Main Phase 2, depois da fase de batalha, você pode fazer praticamente as mesmas coisas que você fez na Main Phase 1, exceto ações que só podem ser feitas uma vez por turno. Exemplo, lembra que eu falei que só pode invocar por invocação normal um monstro por turno? Então, se você fez isso na Main Phase 1, não vai poder fazer de novo na Main Phase 2, certo? A Main Phase 2 você pode fazer as mesmas coisas da Main Phase 1, exceto as ações que você pode fazer uma vez por turno. Depois da Main Phase 2, tem a End Phase, que no caso os efeitos que ocorrem no final do turno são resolvidos. Caso você tenha mais que 6 cartas no final do turno, você deve descartar todas até ficar com 6 cartas, certo? E você também pode ativar aí as armadilhas, magias rápidas, efeitos de monstros rápidos, certo? Então, agora bora para a próximo assunto. E agora também só para você identificar quais são as magias. Ou seja, as magias são cartas verdes, né? Mas para você identificar cada tipo de magia. Magia normal, ela não vai ter nenhum símbolo aqui, certo? Apenas carta de magia. Magia rápida, ela já vai ter um raiozinho. Magia de equipamento, ela já vai ter uma cruz aqui, como se fosse uma cruz. Magia contínua vai ter o símbolo do infinito. Magia de campo vai estar uma rosa dos ventos, como se fosse uma rosa dos ventos. Magia espiritual vai estar um foguinho aqui. Armadilhas de resposta vai estar uma seta. E armadilhas contínua, a mesma que as magias. E normal, a mesma que as magias também, certo? Então é fácil, armadilha, cartas rosas, para você identificar cada uma, é só você olhar no símbolo que eu acabei de falar. Então bora para o próximo passo. Lembrando que as cartas de magia você já pode ativar no mesmo turno, certo? Você pegou uma magia, você já pode ativá-la no campo, certo? A única magia que você pode ativar no turno do seu oponente é as magias rápidas, que tem o raiozinho. E mesmo assim, você não pode simplesmente no turno do seu oponente ativá-las. Você tem que baixá-las. E aí, quando você querer usar no turno do seu oponente, você ativa elas. Lembrando que você também pode baixar magias, certo? E para você ativar as armadilhas, você não pode ativá-las no mesmo turno. Exemplo, peguei a armadilha, já ativei. Não. Todas as armadilhas você tem que baixá-las e no próximo turno você ativá-las, certo? E as armadilhas, todas as armadilhas você pode usar no turno do seu oponente, certo? Todas elas tem que baixar para depois ativar, certo? E ao contrário dos monstros normais e tributos que você só pode fazer uma vez por turno invocar um monstro, as magias e armadilhas você pode ativá-las e baixá-las quantas vezes você quiser por turno. Se você tiver 4 magias e armadilhas, você pode baixá-las quantas quiser, você pode ativá-las quantas quiser, mas dentro dos requisitos, certo? Lembrando que as armadilhas só pode ativar
se você abaixá-las primeiro, e aí depois, nos próximos turnos, aí você vai poder ativá-las. As magias você pode ativar da sua mão já, diretas no primeiro turno, certo? E as armadilhas você pode ativar no turno do seu oponente, e a magia rápida você também pode ativar no turno do seu oponente. Desde que, para ativar no turno do seu oponente, elas estejam todas abaixadas, e aí você ativa, certo? Agora vamos aprender a invocar monstros do deck adicional, que são os monstros especiais. Lembrando que cada monstro do deck adicional são só invocados por invocação especial. Então você vai ter que sempre ler na descrição deles como que eles são invocados. Aqui vai estar dizendo os monstros que é preciso para invocar eles, certo? Eles podem ser invocados na zona normal de monstros e na zona especial de monstros. O único que é obrigatório a ser invocado na zona de monstros, que é o único que só pode ser invocado ali, é o monstro Link. Então vamos lá, monstro XYZ, vai estar escrito na descrição quais e quantos monstros são precisos para serem invocados. E lembrando que os dois monstros têm que ter o mesmo nível, Sérgio. Tem que ser o mesmo nível da carta, tá? É só você ler aqui. Ou seja, está escrito 2 monstros insetos de nível 5. Então, 2 monstros de nível 5, né? O tipo que tá falando na carta. E é nível 5, né? Porque aqui também é nível 5. Ou seja, ele é classe. Então, XYZ, 2 monstros que são o mesmo nível, né? E óbvio que a carta vai estar dizendo quais monstros e quantos que vai ter que ser. Fusão. Você vai precisar dos 2 monstros que o monstro está pedindo. E você vai ter que usar uma magia que vai fundir os 2 monstros e fazer a fusão, certo? Sincro. Um monstro de regulador e um outro monstro não regulador, certo? É só você ter um regulador ou não regulador. Aqui na carta também vai estar pedindo quais e quantos monstros. E o nível somado dos monstros tem que dar o mesmo nível que o síncro, certo? Ah, e lembrando que os monstros normalmente tem que estar no campo para você invocá-los. E depois de você invocá-los, ou seja, depois dos monstros, você fazer com esses monstros a invocação especial, eles vão para o cemitério, certo? Ou seja, o síncro, você usou os monstros para invocar ele, vai para o cemitério. Fusão também. XYZ, eles não vão para o cemitério. Eles são usados como matéria que fica embaixo da carta XYZ. E depois eu vou explicar para que serve. Os monstros Link, eles têm essas setas aqui, ó, que indica quantos monstros são necessários para invocar ele. Porém, a descrição às vezes vai falar um número diferente, certo? Que eu já vou falar. Lembrando que você sempre vai ler na carta, porque a carta sempre vai estar indicando quantos e quais monstros são precisos para invocar, certo? Esse monstro especial. Lembrando que a fusão precisa de uma magia. Síncro precisa de um regulador e um não regulador. E os monstros têm que estar com níveis somados ao nível do síncro. XYZ, os monstros têm que estar com o mesmo nível do XYZ. E as cartas não são enviadas para o cemitério, como as outras invocações especiais. São usadas como matéria. E o Link, exemplo, vamos dizer que esse aqui precisa de 2 monstros. De nível 2 monstros planta, certo? Às vezes aqui vai estar dizendo um monstro nível planta, certo? Mas são sempre essas setas. Quanto mais setas estiverem ligadas, é o número do monstro que você vai ter que... É o nível dos monstros que você vai ter que usar para invocar ela. Se ele tiver 4 setas ligadas aqui, vermelha, você vai ter que usar 4 monstros para invocar ela. Porque nessa aqui tá ligada a 2, então você vai ter que usar 2 monstros. E aí, você usa esses dois monstros e você invoca ela, né? Aqui vai estar dizendo quantos e quais monstros tem que ser necessário. E tem que ser na quantidade daqui, ó. Porém, às vezes na descrição tem um número diferente das setas apontadas e muita gente fica confusa. Porque você pode usar um link para invocar um outro link. Exemplo, você tem um link aqui no campo e aí você quer invocar um outro link. E aí quando o link está no campo, e vamos dizer que esse aqui tem 2 setas, ele equivale a 2 monstros. Se um link estiver no campo e tiver 4 setas, ele equivale a 4 monstros, certo? E às vezes na descrição vai estar falando assim, um monstro de... sei lá, um monstro, certo? E aqui, na carta que você quer invocar, tiver 4 setas ativadas, e você não tem 4 monstros no campo, mas você tem um monstro já no campo, que é um link com 4 setas ativadas, você pode usar
esse monstro de 4 setas ativadas, que no caso seria já 4 monstros, para invocar o outro Link. Exemplo, você quer invocar um Link que está pedindo aqui 4 monstros, certo? Porém, você não tem os 4 monstros em campo. Mas você tem 2 Link, que cada Link tem 2 setas ligadas. 2 setas mais 2 setas, 4 monstros. Então, você pode usar os 2 Links para invocar esse. E aí, caso você invoca o Link primeiro Link na zona do monstro especial, e ele tiver uma seta que aponta para baixo, você pode invocar outro Link aqui na mesma seta que ele está apontando. E assim, os links são invocados pelas setas que os outros links apontam. E assim você vai invocando seus monstros Link na zona normal também. Então, agora bora falar sobre cada característica de cada monstro especial. Lembrando que monstros invocados por invocação especial podem vir da mão para o campo, do deck para o campo, do cemitério para o campo, das cartas banidas para o campo e do deck adicional para o campo, certo? E para vocês invocar os monstros do deck adicional especial, né? Obviamente os monstros têm que estar no campo para você substituir esses monstros e aí invocar o que você quer. Porém, alguns efeitos em alguns casos, os monstros não são obrigatoriamente tem que estar no campo. Eles podem estar no cemitério, pode estar na mão, certo? Você sempre vai ter que ler cada efeito e cada carta, certo? E para invocar monstros rituais, lembrando que monstros rituais, eles também são considerados monstros. Eles não são monstros especiais. No caso, eles são especiais, porém, eles não vão para o deck adicional. Eles vão para o deck principal. Eles são os monstros mais fortes do deck principal, certo? São com monstros de efeito, certo? Porém, eles são ritual. Para invocar, você precisa ter a magia e os monstros que a carta está pedindo e a magia, certo? E aí você tributa os monstros, enviando para o cemitério. Invoca ele. Lembrando que os níveis dos monstros somados nos 2 monstros tem que ser igual ou maior do nível do monstro ritual que você vai invocar, certo? Então, bora para o próximo passo. As invocações especiais não tem muito o que eu falar, porque cada monstro tem a sua invocação especial, certo? A não ser os monstros normais. Então você vai ter que ler e ver como que ele é invocado especialmente. Magias e armadilhas também podem invocar outros monstros por invocação especial. E monstros por invocação especial você pode invocar quantas vezes você quiser por turno, certo? Então você vai ter que ler as cartas e ver como que vai invocar um monstro por invocação especial. No caso, como que invoca aquele certo monstro. Então, bora para o próximo passo. As fichas são como cartas especiais que os efeitos criam. Elas não são colocadas em deck principal e nem em deck adicional. Elas são colocadas fora do campo. E aí quando você ativa elas, você cria elas e aí você coloca elas. Elas podem atacar, defender, que nem uma carta normal, certo? Existem fichas que podem ter atributo, certo? Algumas podem ter nível, como cartas normais. Porém, assim que elas são destruídas, elas saem do campo, certo? Então, é isso. Você também pode usar elas como tributo, outras invocação. Você vai ter que ler os efeitos, certo? Então é isso. Agora vamos falar sobre as cartas pêndulo. Ao mesmo tempo são monstros e ao mesmo tempo são magias. Você pode invocá-los como monstro normalmente e especialmente de acordo com os efeitos, certo? Tributos você também pode invocar, se você quiser. E também você pode usar como magias. Magias são utilizados, eles são ativados na zona de magia e armadilha, obviamente, certo? Porém, eles só podem serem ativados nas últimas zonas da direita e na esquerda da zona de magias e armadilhas, liberando então os espaços do meio, os 3 espaços do meio para as outras magias e armadilha. E a direita e a esquerda é somente para pêndulo. No caso, é as únicas zonas que o pêndulo pode ser ativado, certo? Eles só podem ser substituídos por efeitos ou se eles forem destruídos. Aí eles são tirados daqui. Assim como as magias e armadilhas que você pode colocar em qualquer lugar aqui. Se você for ativar uma magia de uma carta pêndulo, ou seja, usar como uma carta pêndulo, você só pode usar na extrema direita ou na extrema esquerda da zona de magia e armadilha, certo? E para você substituir ou por efeito ou se elas forem destruídas, certo? Aí é o seguinte, nas cartas pêndulo existem o pêndulo, que são os cristais.
ou seja, que pode ter cristal de 1 a 12. Vamos dizer que eu coloquei aqui um monstro que tem um cristal de 1, certo? E um outro monstro do outro lado que tem um cristal de 12, certo? Ou seja, quando você invoca 2 pêndulos na zona de magia e armadilha, eles têm que ficar assim, certo? Um em cada canto. E aí, entre o número 1 e 12, você pode invocar por invocação pêndulo, certo? Tantos monstros você quiser no campo de nível entre 1 e 12, que no caso seria de nível 2 a 11, certo? Então, se eu tiver aqui, no caso, esses meus aqui, eles têm um cristal 2 e um cristal 6, certo? Então, quer dizer que eu posso invocar monstros, quantos monstros eu quiser no campo, de nível 3 a 5, certo? Sem ter nenhum requisito, né? Porque eu vou estar tendo os 2 pêndulos em cada canto, certo? Isso só acontece quando eu tenho 2 pêndulos em cada canto nas zona de magia das armadilhas. E eu posso invocar quantos monstros eu quiser, né? Quantos monstros eu quiser aqui no campo, são do nível entre os cristais que tá aqui dizendo, certo? Se tiver de 1 a 12, eu posso focar do nível 2 a 11. Se tiver do 4 ao 7, eu posso focar de nível 5 e 6, certo? E assim vai indo, quantos você literalmente quiser. E quando cards pêndulos são destruídos, eles não vão para o cemitério. Eles vão para o deck adicional, certo? Você também não pode pegar um monstro pêndulo que está na zona de magia e armadilha e querer simplesmente mover para a zona de monstro. Ou da zona de monstro querer mover para a zona de magia e armadilha. Não, você não pode fazer isso, certo? A não ser que um efeito diga, mas você só pode invocar diretamente ou na zona de monstro ou na zona de magia e armadilha. Não pode querer substituí-los depois. Recapitulando, você também não pode ativar uma magia pêndulo, como se fosse, né? Porque vamos dizer que você vai ativar um pêndulo na carta magia, você tem que ativar com a carta para cima e não com a carta para baixo, certo? Somente para ativar a magia, colocando já a carta diretamente para cima, certo? E é o seguinte, você só pode invocar monstros Link e monstros pêndulo que já foram destruídos e enviados para o deck adicional na zona de monstros, somente se um link na zona especial de monstros apontar para a zona de monstro, e aí você pode invocar os monstros pêndulo e link do deck adicional apontados da seta para a zona de monstros. Vamos dizer que esse monstro link aqui, ele tem uma seta vermelha que esteja apontando para baixo. Então eu posso focar os pêndulos que foram destruídos e enviados para o deck adicional na zona de monstro. Normalmente, também outros links. Só que é o seguinte, aí você vai fazendo meio que uma bola de neve. Você invocou um outro link aqui, que ele tem uma seta apontada para cá, você também vai poder invocar um pêndulo para cá. E você também vai poder invocar um outro link aqui. Vamos dizer que esse link esteja apontando uma seta para cima, ou seja, uma para cá e mais uma outra para cá, ou do meio. Eu posso invocar então mais um monstro link aqui, ou seja, mais um outro monstro especialmente aqui do deck adicional. Não precisa ser necessariamente outro link, outro pêndulo, pode ser XYZ, outra coisa. Também mais um outro monstro aqui, certo? Então, sempre que o monstro link apontar uma seta, você pode invocar outros monstros link e também outros monstros pêndulo que foram enviados para o deck adicional, certo? Se ele tiver apontado para outra zona especial, você também vai poder invocar seu monstro na outra zona especial e seu oponente não vai poder invocar os dele, certo? E eu também só posso invocar monstros pêndulo na zona de monstros especiais do deck adicional apenas se eles forem destruídos e enviados para o deck adicional. E aí eu vou poder invocar na zona de deck adicional, certo? Se eu quiser voltar nas zonas de monstro, é que nem eu falei antes, que eles vão ter que estar apontados para uma seta link para serem invocados, certo? E os monstros pêndulos, tanto os normais defeitos, eles são embaralhados junto com o deck principal. E também há os monstros pêndulo especiais do deck adicional, certo? Enquanto vocês pensam que, nossa, agora já acabou. Esses monstros pêndulo são complicados aí, nossa, já acabou. Não, existem ainda os monstros pêndulo do deck adicional, ou seja, que eles podem serem síncros, XYZ e fusões, certo? Que no caso a cor das cartas vai estar
na cor da fusão Synchro XYZ, certo? Ah, gente, desculpe eu. Antes eu falei que monstros pêndulos só são enviados para o deck adicional se eles estiverem na zona pêndulo e na zona de monstro. Mas se eles estiverem na zona pêndulo, eles não são enviados para o deck adicional. Eles vão para o cemitério. Somente se eles estiverem na zona de monstros é que eles são enviados para o deck adicional, tá? Eu errei aí, foi mal. Bom, resumindo, os monstros pêndulos só vão para o deck adicional se eles estiverem na zona de monstro. Se eles estiverem na zona pêndulo, ou descartado da mão, ou descartado do deck, ou ser usado como matéria, ou foram banidos, eles não vão para o deck adicional, só vão se estiverem na zona de magia, se estiverem na zona de monstros, certo? E aí, quando ele tá na zona de monstros, você simplesmente não pode mover para magia armadilha, e de magia você não pode mover também para monstro. Falei magia armadilha, mas é só magia, certo? Então, se eles forem monstros, não podem mover para magia. E se tiverem magia, não podem mover para monstro. E só são enviados para o deck adicional se eles estiverem em monstros na zona de campo de monstros, certo? O resto é tudo para o cemitério. E aí existem os pêndulos que são do deck adicional, que são os pêndulos fusão, Synchro, XYZ. E aqui na cor eles vai estar a cor que é das cartas original. Diferente dos pêndulos normal e defeito que começam no deck principal, esses pêndulos do deck adicional começam no deck adicional, certo? E eles podem ser invocados tanto como invocação pêndulo e tanto como a invocação normal deles, que no caso é a normal da fusão, XYZ e 5. E quando eles são destruídos em batalha, eles vão para o deck adicional, certo? E também eles só podem ser invocados na zona especial do deck adicional. Bom, também os pêndulos que são do deck adicional também podem ser invocados na zona de monstro, mas só se estiver apontado por uma seta de um monstro Link, certo? E aí eles também podem ser cartas magias, podem ir na zona de pêndulo normal, certo? Agora vamos falar sobre as últimas cartas do Yu-Gi-Oh! Que são as fichas, nessa cor cinza. Bom, as fichas são cartas que elas são criadas por efeitos de outras cartas, certo? Então elas são umas cartas especiais. Elas são consideradas monstros normais, né? Tem aqui ataque, defesa, algumas têm atributo, nível, certo? Tem o nome, imagem, aqui descrição do monstro, porém são monstros normais, certo? Algumas fichas até podem ter efeito, porém elas são colocadas fora do campo, e aí é somente quando você ativa e cria elas que elas são colocadas no campo, certo? Você pode atacar, defender, você pode usar como atributo, você pode usar para invocar outros monstros, porém quando elas saem do campo, elas vão para fora do duelo, certo? E elas não são colocadas no duelo, ou seja, elas não vão pro cemitério, não são banidas, simplesmente são para fora do duelo. E aí se você ativar de novo, e aí elas são colocadas de volta, senão elas são colocadas para fora do duelo, certo? Então, as fichas dessas cartas. Então, eu espero ter ensinado para vocês a como jogar Yu-Gi-Oh! Da forma mais fácil, simples e prática. E eu realmente reuni todos os meus conhecimentos e praticamente assisti muitos vídeos e fiz uma bola de neve de tudo os vídeos, de tudo que os outros vídeos ensinaram, tudo que ensinaram para mim, certo? E depois, o próximo vídeo, já vou ensinar a como jogar Yu-Gi-Oh! TCG de acordo com os baralhos para duelistas iniciantes da Konami, certo? Também já vou mostrar duelos e unboxings de cartas para vocês. Então, acompanhe até o próximo vídeo. É nóis, e se inscreve e deixa o like para acompanhar os próximos vídeos e seguir a saga do canal. Então, falou rapaziada, é nóis, até o próximo vídeo.